eu sou a Vitória da Arroba Marketing Digital e hoje eu estou aqui para te apresentar os nossos serviços. Aqui na Arroba nós oferecemos toda a gestão de redes sociais, também tráfego pago de Google, Facebook e Instagram DS. Oferecemos artes, designs incríveis, criação e edição de conteúdos e também oferecemos o contato com influenciadores e modelos para crescimento da marca. Quer saber mais? Entre em contato. Eu sou o Dr. Thiago Sivieri, sou cirurgião do aparelho digestivo com especialidade em cirurgia bariátrica. Me formei em 2004, aqui pela nossa Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, FAMERP. Fiz toda a minha especialização aqui e também fora do país. Desde 2009, quando nós começamos a atender nossos pacientes, eu tinha um grande sonho, que era formar uma equipe multidisciplinar muito especializada em atender todos os pacientes que visam o tratamento dessa doença que é a obesidade. Hoje, eu posso dizer que esse sonho está realizado. Hoje a nossa clínica conta com vários profissionais da área, como nutricionistas, psicólogos, psiquiatra, endocrinologista, que é a doutora Francine Sivieri, minha esposa, que nos ajuda muito também nessa jornada do paciente. Todas as nossas secretárias, nós temos um enfermeiro que ajuda nisso também. Então o paciente que vem aqui na nossa clínica, ele tem desde o início da sua jornada um atendimento muito humanizado e especializado. Se você tiver a oportunidade, estiver passando por aqui, venha conhecer o nosso espaço. Tenho certeza que você irá adorar e se sentir muito acolhido para o tratamento dessa doença tão prevalente que é a obesidade. Encontrei o verdadeiro shopping das essências aqui em Rio Preto. Se você gosta de saboaria, aromatizadores e perfumaria, vem comigo conhecer a Interessências. Aqui tem tudo o que você precisa para criar produtos incríveis, extratos, bases e muito mais. Então vamos começar falando do carro-chefe da loja, que são as essências assim de perfumaria fina, que são incríveis para você criar perfumes com aquele cheiro que você ama, economizando muito e ainda pode se tornar um negócio muito lucrativo para você. A gente também tem essências de perfumaria árabe, que é um sucesso aqui na loja e sai muito. A gente também tem essências para cosméticos, aromatizadores, velaria, o que a sua imaginação permitir, você pode criar. A gente tem até de pistache, acredita? E para quem busca bem-estar, a gente também trabalha com óleos essenciais e blends perfeitos para trabalhar com aromaterapia. Então, o que você está esperando? Venha nos visitar, conhecer um mundo de possibilidades com fragrâncias incríveis, frascos, tudo que você imaginar você pode criar. A gente está localizado aqui na Avenida Arthur Nonato, 6787, no Jardim Maracanã, em São José do Rio Preto. Te aguardamos aqui. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala, audiência! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos chegando com tudo para mais uma edição, mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan. E hoje, episódio número 130, cara. Antes de apresentar o nosso convidado, que é sensacional, quero agradecer a todo mundo que está junto com a gente. Semana passada batemos 630 mil visualizações no Instagram. Muito feliz, muito obrigado aí a cada um de vocês que está seguindo a gente, cada um de vocês também que acompanha os nossos episódios todas as segundas-feiras aqui, tá bom? Mandar um beijão para Denise Julian, que semana passada foi nosso convidado. Foi muito bacana também e, pô, já tem cortes dela aí com mais de 70 mil, então mandar um abraço a todo mundo que tá junto com a gente por aqui, tá bom? Aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Antes de apresentar o nosso convidado, falar da Arroba Marketing Digital. Para você que tá procurando aí uma empresa que vai fazer o impulsionamento das suas redes sociais, o gerenciamento das suas redes sociais e, é claro, né, te ajudar e muito aí na produção de vídeos, captação de áudio e tudo, Arroba Marketing Digital. Cara, a Arroba, ela faz um trabalho impecável, sensacional e o mais importante, com resultado garantido, tá bom? Entra aqui nesse QR Code, entra em contato com o pessoal da Arroba, marca uma visita que com certeza você vai fazer um negócio muito bacana e você vai deixar aí a sua empresa, a sua marca com a visibilidade sensacional. Falar do Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão. Tem o site que é o loja.fernandãobebidas.com.br, agora tem a nova cerveja
Império Helles também, que é sensacional. Beba sempre com moderação, né? E no Fernandão, você sabe que você pode entrar direto no Instagram e saber das novidades, que é o @FernandãoBebidas, tá bom? Tem o QR Code na tela também. Ó, falar da Montana Automóveis, para você que tá a fim de comprar, trocar, financiar o seu veículo, o momento é agora, cara. Estamos já passando da metade do ano, você ainda tá com aquela caranga velha? Não, corre lá na Montana, troca uma ideia com o Marcelo, com a sua equipe, inclusive na próxima quinta-feira, 10 da manhã, tem episódio extra aqui com o Marcelo Gersh, a gente vai estar trocando uma ideia e falar sobre muita coisa bacana, tá? Não esqueça, Montana Automóveis, QR Code também para você. O Colégio Invictus, metade do ano, aquele momento de você fazer a rematrícula ou a matrícula do seu filho. No Colégio Invictus você tem o ensino do Shark Tank School e além disso você vai ter também a Academy, que é muito bacana, tá? A galera que faz um trabalho sensacional. E para você que quer que seu filho aprenda inglês de verdade, que tenha nada mais, o Legend Academy, agora lembrei, tá? Para você, são ex-jogadores aí que fazem parte de um trabalho bem bacana, um projeto bem bacana também, que tá junto com o Colégio Invictus. E para você que quer que seu filho aprenda inglês de verdade, faça aquele intercâmbio muito bacana, né? Com a língua pronta e mais ainda, né? Possa aprender também tudo sobre a parte financeira do negócio, educação financeira, Colégio Invictus tem para você. Faça a sua matrícula, a rematrícula do seu filho e com certeza ensino de qualidade em São José do Rio Preto. Falar do Sanso Estúdio, que é aquele estúdio automotivo que deixa o seu carro bem cuidado. Hoje pode ver que choveu em Rio Preto, porque eu fui levar meu carro lá para poder lavar, né? Cara, fizeram a limpeza, fizeram toda a higienização. Para você que tem seu carro com banco em couro, eles fazem um trabalho, PPF, vitrificação, polimento. Sanso Estúdio Automotivo mais premiado do estado de São Paulo, aqui em Rio Preto com a gente. E pra gente fechar essa parte dos patrocinadores, quero falar da T-Flow, que é a marca que veste os artistas. Ó, tem esse copinho sensacional, comprando acima de R$499, você vai ganhar um kit bem bacana pro seu pai. Dia dos Pais, presente é na T-Flow, aqui em Rio Preto, tá? E lembrando que você pode comprar pelo site com o cupom NOAR10, que você vai ter aí 10% de desconto. T-Flow, a marca que veste os artistas, junto com a gente, aqui também no Noar com Hamilton Trevisan. Bom, nosso bate-papo de hoje é um cara que foi muito, mas muito pedido aqui no nosso podcast. Sempre quando a gente trazia alguém para falar sobre odontologia, alguém falava, cara, leva o Paulo Botura, leva o Dr. Paulo Botura. Eu falei, cara, vou chamá-lo. E graças a Deus, inclusive, queria mandar um beijão aí para Daiane, que foi quem fez esse intercâmbio, extremamente atenciosa, e hoje com a gente aqui, esse cara que vem transformando a vida de muita gente através do sorriso, Dr. Paulo Botura. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu irmão. É um prazer estar aqui com você. Uma boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo a gente aí. Até pedir desculpa que teve um acidente de percurso aqui. Eu tô com a boca sangrando, que eu fui fazer a barba para vir no podcast e cortei a boca. Mas tá tudo bem. A gente vai organizando aqui. Agradecer demais a sua presença aqui hoje. Para mim é um orgulho muito grande e uma satisfação, uma alegria, porque eu soube que de vez em quando ele tá ouvindo a gente também lá na Rádio Líder, eu e a Flavinha. Então fiquei muito feliz aqui. E ainda mais falando aí sobre... A gente estava falando, tem alguém lá que é de Ibirá, o Renato Mapelli, mandar um abraço pro Renato, um grande amigo meu lá de Ibirá, sempre junto com a gente também por aqui. Cara, hoje talvez foi o podcast que teve mais mensagens no nosso direct. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá e a galera perguntou de tudo aqui, muita gente querendo saber como que funciona o seu trabalho e tudo mais, né? E eu falei, cara, que bacana, porque eu sempre gosto de falar isso aqui, quando o feedback vem antes, né? É até bom porque a gente já consegue fazer um bate-papo bem bacana aqui. Inclusive, uma delas eu já quero até começar, né? Você tem 25 anos de atuação aí e desde quando você começou na odontologia, teve essas transformações. Sim. Mas antes de você, né, estar trabalhando aí, ter esse monte de gente com boca aberta para você, eu queria que você contasse um pouquinho quem é o Paulo Botura, de onde você veio, onde você nasceu, o que você fazia antes de ser esse médico, essa marca tão forte que tem hoje em Rio Preto. Então, na verdade, eu sou de Ibirá, que é aqui do lado, né? Sim, sim. E até tava comentando, né? Porque eu falei, quem que é da rádio que é de Ibirá? Que eu sempre tava falando, tem alguém de Ibirá. E aí eu nasci em Ibirá, nasci em Rio Preto, mas fui registrado em Ibirá, na verdade, né? E minha família toda de lá. E aí aos 17 anos eu saí para estudar, fiz odontologia em Lins. E depois nunca mais parei de estudar e também acabei não voltando mais para Ibirá, porque tive que alçar outros voos, né? Fui para Catanduva, tive meu primeiro consultório em Catanduva e depois disso eu acabei vindo trabalhar com um dentista aqui em Rio Preto, que é o Dr. Elias Cassis. Ele tinha uma clínica na época que chamava SOS Boca, vim trabalhar com ele. Sim. A doutora Carla, que era sobrinha dele, se formou comigo.
E aí, desde então, estou aqui em Rio Preto. Aí fui ficando por aqui, a minha esposa é daqui, e hoje minha vida está toda aqui em Rio Preto e já praticamente mais de 20 anos em São José do Rio Preto. Ó, para você que está acompanhando a gente aqui, não esqueça, tá, de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Nós temos uma caixinha de perguntas no Instagram e para você participar do nosso chat no YouTube, você tem que estar inscrito no canal. Então se inscreva no canal rapidinho, menos de 1 minuto, o YouTube já libera e você já troca uma ideia com a gente. Doutor, mas assim, em relação a odontologia, era um sonho, já era uma meta sua? O que fez você optar por odontologia? Então, na verdade, eu acabei seguindo os passos da minha irmã, que é dentista. Sim. A minha irmã é mais velha e ela se formou em odontologia também antes de mim. E no ano que ela saiu, eu passei no vestibular e acabei entrando em odonto. E acabei seguindo. Falei, vou fazer para ver se eu gosto, como que é. Ela já falava que gostava da profissão e eu fui atrás e... assim, nunca mais parei, né, cara? Curso, especializações, fiz mestrado na Faculdade de Medicina aqui em Rio Preto e eu mergulho bastante porque não é fácil você entrar numa faculdade de médicos como dentista. E aí minha carreira foi indo, fui construindo aqui em Rio Preto e hoje estamos aí já, 25 anos de formado esse ano, Jubileu de Prata. Jubileu de Prata, ó. Lembrando a galera aí que você pode fazer sua perguntinha também e mandar aqui pra gente, tá? Ô, doutor, temos aqui o Walter mandando aqui. Doutor, como foi o início da sua carreira, né? O que te levou a empreender nessa área? Ele já contou um pedacinho pra gente, mas todo o início a gente sabe também que aquele medo, dificuldade, alguma coisa nesse sentido, esses desafios que aconteceram. Então, eu comecei em Catanduva com consultório próprio, fui tentar carreira solo, eu não tinha pai dentista, não tinha mãe dentista. Minha irmã era dentista, mas trabalhava em São Paulo na época, depois ela acabou indo embora para Três Lagoas, que está lá até hoje. E aí, por intermédio da Carla, que era minha colega de turma, me chamou, falou, vem trabalhar comigo em Rio Preto. Eu fazia especialização de periodontia na Unesp, era Araçatuba. Ela falou, nós estamos precisando de um periodontista aqui em Rio Preto. Você topa vir? Eu falei, nossa, eu topo na hora, porque começo de carreira, consultório mais parado, né? E aí acabei vindo para cá, e aí, assim, até uma dica que eu dou para todo mundo que começa, se tiver alguém para impulsionar a carreira, é muito legal, né? Um mentor, alguém que já está na profissão, porque a gente sozinho não é ninguém. É mais difícil, né? É mais difícil. Bem mais difícil. Uma outra coisa também que a gente percebe, porque quando a gente fala de dentes, né, a gente sabe que é a porta de entrada, é o nosso cartão de visitas, né? Quando a gente chega, eu imagino que o senhor, quando está em algum lugar, no restaurante, ou vendo alguém, principalmente quando a gente fala esse slogan, né, transformando vidas através do sorriso, porque realmente, assim, além de ter essa autoestima, é uma dignidade a mais que a pessoa tem também. É aquela história, quando o senhor está passando em algum lugar, está no shopping, o senhor vê um paciente que foi atendido, que o senhor lembra de como era a história dele, como era a boca dele, como eram os dentes, e o senhor vê essa transformação dele, né? Como que é isso? Isso é uma coisa sensacional. É muito legal. E acontece muito, assim, igual você estava falando até agora há pouco, a gente estava comentando do Thiago, sim. Você falou que fez a cirurgia Thiago com Sivieri. ele. Thiago Sivieri. E, na verdade, você acaba, pela boca, talvez almejando outras mudanças. Sim. Então, eu até atendi uma paciente, hoje ela falou assim, eu faço questão de dar um depoimento que você fez na minha vida, porque eu estava depressiva por conta do sorriso, eu não estava me cuidando mais, eu tinha vergonha de sorrir. E hoje ela falou, por conta do sorriso eu estou fazendo muitas outras coisas. Hoje eu sorrio, tiro foto, faço vídeo. Ela fica travada, né? Ela fica travada, ela não consegue desenvolver, e aí ela fica tímida, ela não consegue abrir a boca para conversar. Sim, ela tá no lugar, tem um assunto bacana, ela não consegue falar. E aí a pessoa acaba mudando realmente a vida por conta de um sorriso novo. É difícil a pessoa ter vergonha de sorrir, né? E além da outras comorbidades que doenças de boca pode trazer, né? A gente fala que a saúde começa pela boca e realmente começa mesmo pela boca, porque é a porta de entrada para tudo. Se a boca estiver doente, com certeza o corpo sofre junto. A gente já viu o caso, inclusive eu acho que até que a gente já falou aqui uma vez, foi daquela dupla, o Alan e Aladim, né? Um deles que faleceu, ele fez a extração de um dente ou de um canal, não sei, não vou saber agora o que aconteceu. E por ali pegou uma bactéria e, infelizmente, ele veio a óbito depois, né? Teve um monte de complicação, sim, mas foi uma dessas coisas. E às vezes a pessoa não liga muito, né? E é um perigo, né? Porque a infecção de boca pode trazer doença, tipo, se instalar no coração, por exemplo, uma doença coronariana, endocardite bacteriana, e matar o cara realmente infartado por conta de um dente maltratado. E às vezes, doutor, assim, às vezes o senhor está lá no consultório, chega o pessoal, por exemplo, para poder falar
sem citar nomes, né? A pessoa talvez ela foi num outro consultório, alguma coisa, e o senhor viu que ficou muito mal feito, a pessoa está com dor, ela tem até medo de voltar naquele outro profissional, e o senhor ali tem que dar um jeito de tentar ver se consegue dar uma, vamos dizer assim, resolver o problema da pessoa, seja com dor ou estética, né? E o duro não é só isso, o duro é que você tem que ser ético nessa hora, né? Sim. Porque você não pode criticar o outro profissional, falar que tá tudo errado e aí pôr por terra o que ele já fez. E muitas vezes o paciente já gastou muito com outro profissional e ele fala, puta, doutor, eu vou gastar tudo de novo, cara, com você, eu já gastei um monte na minha boca e, felizmente, quem faz bem feito faz uma vez só. Então, assim, a dica que eu dou para quem é paciente é: encontre o profissional adequado, conheça, vá até a clínica, pegue feedback de outras pessoas. A gente estava até falando sobre isso, né, agora há pouco. Sim. Você falou, não, eu fui ver, eu queria operar e tal, mas eu precisava saber, ter confiança, e acho que isso é o ideal, porque o relacionamento de dentista e paciente, ou médico e paciente, vai muito além do que um simples procedimento, né? Eu acho que vai muito além da confiança e da honestidade profissional de cada um. Então, tenho certeza, assim, que procure um profissional da confiança, que é o melhor caminho. Deixa eu mandar um beijão pra galera que tá assistindo a gente aqui, o pessoal que tá no chat, a Ricela Baldim dando boa noite, Ana Carolina Munhoz, boa noite, a Graziele Cunha também dando boa noite, o Lázaro Vasconcelos, muito obrigado a galera que tá no chat, você pode mandar sua perguntinha também aqui e participar com a gente aqui do nosso podcast, tá? Aproveitar aqui, deixa eu ver as perguntas que o pessoal mandou pela caixinha de perguntas, hoje de manhã a gente já tinha colocado e a galera já tava toda aqui mandando as suas historinhas pra gente, né? Temos aqui a Nath tá aqui, boa noite galera, tudo bem com vocês? A odontologia sempre foi o seu plano A ou tinha uma outra profissão que quase te fisgou antes? Cara, na verdade, assim, quando eu fui prestar vestibular, eu acabei prestando medicina junto na época. Sim. Mas na verdade, eu não sabia o que eu queria direito, né? A gente tinha 17 anos e a gente, na verdade, nessa fase a gente não sabe nada, na verdade. Eu falo que o vestibular tem que ser com a pessoa um pouco mais velha já. E aí acabou sendo minha profissão. Minha grande paixão, é o que eu faço. Eu acordo todo dia cedo com o propósito de fazer o melhor e não me vejo fazendo outra coisa desde então. Doutor, tem a Bia aqui, a Bia tem 8 anos, ela mandou uma perguntinha aqui pra gente, tem autorização da mãe pra participar, tá? Doutor, escovar os dentes com força deixa mais limpo ou pode prejudicar? É muito pior, na verdade, né? A gente tem que escovar os dentes suave, com escovas macias e, assim, de uma maneira que você não agrida a sua gengiva. Então, vá devagar aí, não vai fazer diferença. Aí tem a galera aqui que mandou também. É verdade que o fio dental pode machucar a gengiva ou só machuca se a gengiva já estiver infeccionada ou inflamada? Na verdade, o fio dental pode machucar a gengiva, mas na maioria das vezes, quando a gengiva sangra ao passar o fio dental, é porque ela já está doente. Então, nesse caso, sim, procure o cirurgião dentista da sua preferência, da sua confiança e vá ver o que está acontecendo, porque problema de gengiva é muito sério, porque é o alicerce da boca e a gengiva, né? Se a gengiva estiver ruim, o resto padece junto. A Marta está perguntando assim, quais são os procedimentos, né, que o senhor tem lá na clínica, aquilo que o senhor pode oferecer para quem está acompanhando a gente. Lá na clínica nós fazemos todos os tipos de procedimentos. Eu tenho uma equipe de profissionais lá que são especialistas em suas áreas. E a única especialidade da odontologia que a gente não faz lá é cirurgia bucomaxilo, que são cirurgias Sim. de avanço de mandíbula, cirurgias mais complexas. Mas desde uma simples limpeza até uma cirurgia de extração de siso, implantes, protocolo sobre implante e a estética, que é o nosso carro-chefe, nós temos todos. E é uma clínica que hoje tem tudo, então o paciente não precisa sair de lá para nada. Nós temos raio-x panorâmico, temos tomógrafo, temos laboratório de prótese lá dentro. Então o paciente fica muito à vontade para fazer todo o seu tratamento assim com conforto, completo, né? E com rapidez, né? Que hoje o tempo é escasso para todos. Pois é. A Vilma está perguntando aqui, até curiosa essa aqui, entre as pessoas que o doutor atende, né? Tem alguns que são, assim, vamos dizer, famosos. Quer saber se o Cristiano tem muito medo de dentista ou é tranquilo fazer o tratamento dele? Cara, você sabe que o Cristiano, ele é de boa, né? Ele é um paciente bonzinho, ele fala assim, eu brinco que ele fala assim, cara, você é o cara que chega no horário, ele marca certinho, ele, além de ser meu amigo, eu falo assim, ele é um excelente cliente. E ele de um tempo pra cá, ele desenvolveu um pouco de medo, falou, puta, um saco do dentista e tal. Eu falo, cara, mas você tem que vir, cara, você não pode sumir, né? Vixe, ainda mais ele, né? E eu sei que a vida do cara é corrida e tal. Mas, assim,
Ele vai bem. Ele não é tão medroso assim, não. Dá pra pegar no pé dele. Que a gente percebe, assim, quando a gente vê algumas pessoas, né? Principalmente quando tem alguns vídeos, que os famosos têm muito medo da cadeira do dentista. O Zé Neto mesmo é um deles que foge. Foge, medroso pra caramba. O Cristiano é mais valente que ele. Fugindo. É muito mais valente. Doutora, a lente de contato, né, dental, é só estética ou também ajuda na função dos dentes? Ajuda na função também. Por exemplo, pacientes que já perderam as guias, hoje o maior índice de parafunção de bruxismo, ou de dor de cabeça, ou dor na nuca, o paciente tem muitas dores, às vezes, por conta da maloclusão, é porque o paciente perdeu as suas guias. O que é as guias? O canino tá desgastado, sim, os incisivos desgastados. E aí, nesse meio tempo, a lente de contato vem para ajudar na correção dessa perda dentária. Então, muitas vezes você não precisa fazer grandes reabilitações de porcelana para a pessoa para poder resolver um problema oclusal. Então, muitas vezes a gente consegue resolver com uma simples lente de contato, com o mínimo desgaste, com mais conforto e com a estética espetacular, né? Que a gente sempre tenta manter um padrão de qualidade assim, ouro, né? Muito bem. Deixa eu te contar um negócio que aconteceu comigo desde quando eu era criança, né? Eu sempre tive os meus dentes todos para frente. Beleza. Aí, quando eu era criança, tinha aqueles aparelhos que era com freio e tal, né? Eu usei aqueles aparelhos. Então, eu usei aqueles aparelhos e, na época, me dava muita ânsia. E eu não conseguia ficar com aquele aparelho. Aí, tentaram colocar um móvel que não dava muito certo também. E eu resolvi deixar de lado, né? E não usei. Sim. E, durante muito tempo, eu trabalho com a voz. E aí, durante muito tempo, eu nunca me preocupei muito com a questão de estética, né? Até começar a aparecer em vídeo. E aí, um dia, conversando com uma amiga minha, ela é dentista e o esposo dela falou assim, vai lá no consultório, vamos trocar uma ideia, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Eu já tinha pego um orçamento e a pessoa falou que tinha que fazer um monte de mini implante em mim, não sei o que e tal, para poder forçar, para poder voltar para colocar o aparelho. Só que isso ia fazer com que, talvez, na hora que eu falasse no ar, ia dar um probleminha na voz, ia ficar meio falando assim. Eu falei, cara, não posso, né? A minha voz tem que estar limpa. E aí esse cara fez para mim, o dentista e tal, ele fez o aparelho, colocou não sei se é porcelana, não sei o que é, aquele branquinho. Aquele branquinho. Colocou e tal, fiquei 1 ano com o aparelho. Cara, meus dentes voltaram, ficaram sensacionais, assim, top, top, top. E aí ele me deu um aparelho de contenção que é tipo aquele Invisalign lá, é de plástico e tal. Sim. Coloquei os tempos que tinha que colocar, 24 horas, depois coloquei também só à noite, depois coloquei só durante o dia e tal. E o negócio voltou, cara. O aparelho ficou, os dentes ficaram tortos de novo. Isso o senhor acha que existe alguma solução ou tem que arrancar tudo e colocar implante para poder organizar? É assim, quando a gente faz qualquer tratamento ortodôntico que a gente desenvolve em algum paciente, ele precisa de uma contenção muitas vezes pro resto da vida. Então o paciente às vezes negligencia, para de usar para dormir, ou a placa da contenção ficou ruim ou quebrou. Então, o que a gente indica muito no consultório? Para os dentes inferiores, aquela contenção fixa, que ninguém gosta muito de usar, porque fica aquele, vamos dizer assim, aquele ferrinho, né? Por trás às vezes corta, né? E o superior precisa de uma contenção. A contenção superior fixa é ruim, então a gente opta pela móvel. E hoje nós temos contenções de qualidade boa, da Invisalign ou da Sure Smile, que são aparelhos já consagrados, que a gente acaba optando por esse tipo de contenção e resolve. Mas os dentes são dinâmicos, ao longo do tempo eles acabam se movimentando de alguma forma e acaba prejudicando de novo. Às vezes tem que fazer um retratamento, tem que estar sempre de olho. E eu tenho, é que agora depois da operação deu uma melhorada, mas eu tenho um bruxismo forte também. Sim. Então muitas vezes eu vou num quiropraxista aí, e o cara já mexe e fala. Um dia eu cheguei e falei, cara, quase que eu não vim aqui hoje, que eu tava com uma dor de cabeça muito forte. E tava uma dorzinha assim, tal, não sei se é pressão, alguma coisa. Ele falou, onde é que é a dor? Assim. Cara, ele começou a mexer aqui por dentro e tal, minha dor passou. E eu fiquei algum tempo, aí ele falou, tem que mandar, você tem que ir no dentista, fazer uma plaquinha para ver se você dorme com aquilo e tal. E eu não fiz ainda, né? Mas eu volto amanhã nele, quero ver como é que vai estar, porque eu tô meio... Como eu comecei a fazer exercício também, tá doendo tudo, né? Então tá tentando ver se volta ao lugar. Mas é uma coisa também que prejudica. E às vezes a gente nem sabe, né? Você tá com uma dor de cabeça, você acha que é alguma coisa de pressão, ou alguma coisa nesse sentido, óculos, e na verdade você tem um bruxismo Sim, a gente sempre vai atrás da causa principal, que muitas vezes o bruxismo pode estar associado, além de uma maloclusão ou de algum dente que esteja fora de contato,
a causas psicológicas, que hoje nós estamos vivendo um mundo aceleradíssimo. O estresse todo mundo estressado, ansiedade, todo mundo ansioso. Então, assim, você acaba descarregando principalmente nos músculos da face, onde você vai apertar durante a noite. Então, a placa de bruxismo é uma coisa, assim, essencial para quem tem bruxismo, até para poder relaxar toda a musculatura. E ela tem que ser dura, porque muita gente fala assim, puta, eu não posso usar aquela placa molinha, a placa mole é mais confortável. É pior. Porque é como se você ficasse na academia fazendo força com halteres. Entendi. Então a placa dura, ela estabiliza, ela mantém a musculatura relaxada na posição. E aí você tem um conforto maior. E aí a pessoa acaba virando placa dependente, que a gente fala. Mas tem que ficar pro resto da vida também. A não ser que você consiga fazer um tratamento psiquiátrico muito bem feito, com medicamento, e acaba relaxando sem precisar da placa. Você tá maluco. Bom, seguinte, ó, enquanto o doutor toma uma água aqui, vamos falar aqui da Tricolor Informática. Gente, a Tricolor tá completando 20 anos. E olha só que bacana. Para você que acompanha aqui o No Ar, tem sempre promoção para você. Eu tava olhando aqui hoje, ó. Lá na Tricolor você vai encontrar... inclusive com preço especial para você, né? Lá tem um Ryzen 16 GB de memória, tá bom? Uma placa de vídeo, um gabinete gamer, né? Com um aquário, que é aquele bonitão que todo mundo consegue ver, transparente, tal. Cara, fonte de R$500 por 12 vezes de 449, antigamente era, por agora 12 vezes de 359,90. Tá barato para você, tá? Você que quer um PC gamer de qualidade, para você que precisa também de equipamentos, você que precisa, que organiza aí, você tá com, eu preciso que conserte o meu aparelho, quero que o meu PC gamer seja bom. E os acessórios, né? Você vai encontrar lá uma cadeira bacana, uma cadeira gamer, você vai encontrar também todos os acessórios, aquele notebook seu que tá com probleminha, mousepad, tudo que você precisa na Tricolor Informática tem. E tá com prêmios, tá? Você fazendo as suas compras, você já recebe cupons. E nessa compra, por exemplo, você vai ganhar 86 cupons para você poder estar participando. E é um show de prêmios que a Tricolor tem para você, tá bom? Não esqueça a Tricolor Informática. Só lembrando, fica na Danilo Galeazzi, 2193 e também Badibacite na Camilo de Moraes, 62. André, depois você dá uma olhadinha aqui. Que mais que tá junto com a gente aqui? Mandar aquele salve especial pro pessoal que tá acompanhando aqui no Ar com a Milton Trevisan. Quero falar, é claro, da Casa de Carnes Roseral, o famoso açougue do Abel. Na Casa de Carnes Roseral, você sabe, você vai encontrar mais de 40 anos de tradição. Aquela carne especial, aquela carne muito bacana, com qualidade, inspecionada todos os dias. Além disso, você tem aqueles assados que só a Casa de Carnes Roseral tem. Tem o kit mistura. Para você que está fazendo, inclusive, aí uma dieta, lá tem um kit mistura light, tá? Onde você encontra carnes mais magras e que vai acompanhar a sua dieta muito bacana. Além disso, também, na Casa de Carnes Roseral tem aquela linguicinha especial e as kaftas, as mais saborosas, que você só encontra na Major Leolerro 1120, próximo da Igreja São Judas. Falar da Interessências, que é a loja mais perfumada da cidade. Cara, a Interessências é muito bacana, porque lá você encontra tudo que você precisa em essências, matéria-prima para você poder fazer o seu perfume. Tem perfumes finos também, com aquele preço especial, velas, aromatizadores, tudo que você precisa. Inclusive, você pode fazer um curso e ganhar um extra. Interessências.com.br, @Interessências também no Instagram. Tá na hora de você sair do aluguel. Ou tá na hora de você investir o seu dinheiro em imóveis. Cara, vamos fazer o seguinte, entra em contato com a Imobiliária São José. Lá você vai fazer o melhor negócio da sua vida. Tem casas disponíveis nos melhores condomínios de Rio Preto. Para você que procura um apartamento muito bacana, quer comprar aí na planta, a Imobiliária São José tem também. E o mais bacana de tudo isso é aquele preço justo e um atendimento diferenciado, tá? Corretores aí com a mais alta capacidade para poder te ajudar a fazer o melhor negócio da sua vida. Saia do aluguel, compre já o seu imóvel, inclusive para você investir com a Imobiliária São José. Falar da Ana Campos, a gente está falando de sair do aluguel, você pode fazer o seu consórcio também e garantir aí o seu carro, a sua casa, montar o seu negócio. Com a Ana Campos Consórcio e Consultoria, você tem isso. Além disso, ela tem aí a parceria com o Consórcio União e ela faz alavancagem de patrimônio. E agora também você pode trabalhar com a Ana Campos e você pode vender o seu consórcio. A mentoria que ela faz com lives toda semana te ajuda a ganhar um dinheiro muito bacana e tem gente faturando uma grana alta com isso, tá? Entra em contato aí com a Ana Campos Consórcio e Consultoria. Para a gente fechar essa segunda parte dos patrocinadores, falar do Fauzi Caram Buffet. Aquele lugar especial, completo, que tem tudo que você precisa para você fazer a sua festa. Aquela festa de 15 anos, casamento, confraternização, formatura,
tudo num ambiente só, com prataria elevada, tem também todas as mesas, lá você vai encontrar um palco dinâmico, som, iluminação, tudo completo para você no Fauzi Caram Buffet, o mais completo de Rio Preto. E falar da iPrado, a iPrado Store te ajuda a ter o seu iPhone. Tá na hora de você trocar, né? Já tá chegando o 17 aí, mas lá na iPrado você encontra iPhone 16 Pro Max com preço especial e você pode parcelar em até 18 vezes no seu cartão. Entre em contato aí com o @iPrado Store para você já garantir o seu novo iPhone, tá bom? O doutor também aqui, o doutor Paulo Botura, tá recebendo de presente uma canequinha personalizada com o nome dele, que ele vai levar depois de recordação aí do nosso episódio de hoje aqui do No Ar com Hamilton Trevisan. E pra galera que tá junto com a gente, mandando aquela perguntinha também, mandar aquele salve aqui pro Éder Souza e também a Suzy Pinheiro, que também tá ouvindo aqui, tá assistindo no ar nesta noite de segunda-feira, tá bom? Doutor, temos aqui algumas perguntinhas. O Célio tá perguntando pra gente o seguinte: se implantes dentários doem, e o que mais te pergunta quando alguém vai fazer um implante pela primeira vez? Se dói. Melhor, pior coisa. Dói muito. Vai doer muito? Vou inchar muito. Ó, hoje em dia, sim, a gente tenta minimizar o máximo possível, porque as cirurgias de implantes ficaram muito mais fáceis de fazer. Hoje elas são mais simples, tem cirurgia guiada, que você pode fazer sem cortes, ou com cortes mínimos, e até a ajuda do laser cirúrgico. Sim. Então, assim, hoje a gente consegue minimizar muito isso com medicamentos, mas a maioria das pessoas ainda tem muito medo. Mas hoje eu te falo que o implante é extremamente seguro. A gente utiliza implantes hoje na clínica de garantia vitalícia, então não tem mais aquele negócio, nossa, implante perde, é pro resto da vida? Hoje é pro resto da vida, porque se perder o implante, nós vamos fazer outro. Sim. Sem custo. O que pode acontecer de perder ou acontecer alguma coisa no futuro é ter que trocar a prótese, que é a coroa, que é a parte visível do dente. O parafuso que está lá dentro, não mais, né? Implantes super modernos, e hoje nós temos assessoria na clínica de uma equipe médica anestésica. Sim. Então, o paciente que tem muito medo, nossa, eu tenho muito medo de cirurgia, vamos fazer sedado, o médico vai estar do lado, vai estar com a enfermeira do lado, monitorando esse paciente, o paciente não vai lembrar de nada depois da cirurgia e já sai de lá medicado, com medicamento na veia. Então, assim, conforto pós-operatório é muito melhor e imediato. Então, isso é... Não vejo impeditivos para fazer implante hoje. Acho que as pessoas devem enfrentar esse medo e fazer da melhor forma possível. E que hoje também é uma coisa que está mais acessível, né? Que você consegue também fazer e mais rápido, né? Porque antigamente você ficava muito tempo, né, sem os dentes. Sim, hoje a maioria dos implantes são feitos para ser feito carga imediata. Sim. A gente coloca o parafuso no osso, fecha a cirurgia e o paciente já sai com os dentes da clínica na maioria das vezes, 90% dos casos. Alguns casos ainda não, mas por qualidade óssea do paciente, não pela técnica cirúrgica, mas a maioria já sai com os dentes e sai feliz da vida, porque tem paciente que fala, nossa, eu tô comendo de tudo. Não pode comer de tudo nos primeiros 30 dias. Mas o paciente não consegue se controlar, porque não dói, então ainda bem que dá certo. E a gente vai seguindo firme nessa... O doutor, isso é uma coisa também que é assim, né? Pô, o paciente chega lá e tem as recomendações, a gente sabe que tem gente que não segue. Sim. E depois fala, não, doutor, eu não fiz nada de errado, eu tomei tudo certinho os medicamentos, eu não comi nada, eu não fiz nada disso aqui, mas você sabe que fez, né? Isso é ruim porque, pô, depende muito dele, né? Para que o resultado possa estar com 100%. Todo tratamento odontológico ou médico é uma via de mão dupla. Depende da gente, da nossa conduta e depende do paciente também. Se o paciente não seguir as orientações, é factível de dar errado. Então, se o paciente for um paciente colaborador, o tratamento é sempre mais fácil, mais simples, menos doloroso e muito mais rápido do que o paciente que não colabora. E tem gente que não colabora mesmo, que é a maioria, a grande maioria, eu acho. Ó, temos aqui a Fátima perguntando se enxaguante bucal substitui a escovação ou se é realmente um complemento. Não, é só um complemento mesmo. A escovação e o fio dental é o mais importante. Eu falo que o fio dental é até mais importante do que a escovação e tem pessoas que não usam fio dental nunca, né? Já não quero, não gosto. Mas, gente, recomendação, assim, eu até brinco com meus pacientes, falo, se você estiver numa ilha deserta e se tiver um fio dental ou uma escova, eu prefiro o fio dental, que vai limpar mais faces de dente do que só a escovação. Então, usem fio dental. Ó, pra galera que tá participando com a gente, você pode mandar aqui, tá? Pra gente, não esqueça, pode mandar a sua perguntinha, trocar uma ideia por aqui, e é claro que a gente já vai mandar. Tem o nosso
nossa caixinha de perguntas pelo Instagram e também, é claro, você pode participar aqui pelo nosso chat do YouTube, beleza? Ó, o Márcio tá mandando aqui pra gente. Boa noite, pessoal, tudo bem? Acompanho muito o doutor pelas redes sociais e vejo que o trabalho dele é sensacional. Tenho muito medo, né, de poder fazer a cirurgia para poder tirar os dentes do siso. Devo tirar ou deixar? Existe alguma regra ou depende de cada caso? Depende de cada caso. Quando o paciente não tem espaço para que esses dentes nasçam e venham sair na cavidade bucal, o ideal é que sejam removidos. Por quê? O dente do siso ele é um ponto de infecção na boca quando ele está mal erupcionado. E toda vez que ele está ali semi-erupcionado, com dor, ele é um dente que ele vai te dar problema cedo ou tarde. Então eu falo assim, se o seu ortodontista indicou extrair, ou se o seu dentista indicou extrair, quanto mais cedo, é melhor fazer a extração. E hoje nós temos exames complementares fantásticos, como tomografia. Então, assim, diminui muito o risco de ter problema. Então, tem muita gente que tem medo de ficar com paralisia do nervo. Vou ficar com o nervo insensível, com a boca insensível. Então, eu falo assim, não tenham medo, né? Pega um profissional que seja especialista, né, nessa área e pode ir tranquilo. A cirurgia que a gente faz de rotina na clínica. Bom, temos aqui também quem mais que mandou pra gente? A Solange. Doutor, como surgiu o Instituto Botura, né? E qual a proposta dessa clínica sensacional? Ó. Então, o Instituto Botura surgiu numa ideia de ser um hub odontológico. O que é um hub odontológico? É ter todas as especialidades e todos os exames e já um laboratório de prótese integrado dentro da própria clínica. E o nome Instituto é de que a gente dava... Hoje está um pouco parado, mas agora nós vamos voltar com os cursos dentro da clínica. Capacitação profissional para outros dentistas. Então, nós vamos ter lá curso de estética, são curso de reabilitação oral, que é a nossa prática diária, e tentar passar um pouco da nossa experiência para outros profissionais, para que as pessoas também evoluam na profissão, como na odontologia digital. Enfim, hoje nós trabalhamos praticamente 100% digital na clínica, não tem mais aquelas moldagens incômodas, aquelas massinhas, eu preciso moldar, vou ter ânsia de vômito. Então, a gente faz tudo com scanner, com impressora, fresador, então facilitou muito. E a gente quer trazer isso para os outros profissionais também. Doutor, e hoje, bom, o seu nome já tem, assim, um reconhecimento, né? Muita gente procura, é uma marca forte hoje em dia. E como que o senhor lida, assim, com essa confiança de pessoas que vêm de longe, né? Para poder ser tratadas aí pelo senhor, vem às vezes só para fazer uma consulta, ou já liga, faz o agendamento para poder fazer os exames, já começar o tratamento. Tem gente de vários lugares do Brasil inteiro que vem para poder participar aí com o senhor. Sim, vários lugares do Brasil e do mundo. E do mundo, né? né? Do mundo. Hoje com a internet facilitou muito, né? A pessoa quer me conhecer de qualquer forma antes de vir. Então a gente acaba fazendo uma primeira consulta online, hoje pelo WhatsApp, de vídeo ou alguma coisa assim. E aí depois a pessoa acaba vindo e faz e confia e acaba fazendo o tratamento até por intermédio de indicações. Sim. A gente fala assim, hoje a internet é um grande indicador. Porém, ela não tem só indicação da internet, ela vai entrar na sua rede para ver o seu trabalho, mas ela já ouviu falar de você por alguma outra pessoa. Então, hoje, assim, para mim, eu sou muito grato desses pacientes que vêm de longe. Para mim, eu trato eles assim como se fossem meus amigos e eu quero que um dia você vá lá na minha clínica para você ver como que é o atendimento lá. A gente tenta humanizar o máximo possível para acolher o paciente como se fosse amigo da gente mesmo. E, doutor, por que tem tanta gente que tem medo de dentista, né? Não sei se é o barulhinho da... Até outro dia eu estava comentando, quando eu estudava lá em Paulo de Faria, antigamente a gente tomava vacina, parecia aquele gado tomando vacina, né? Tinha aqueles revólveres assim, passava no braço e tal. Aí você ia pra cadeira do dentista lá na escola, lembra até hoje, na escola Vicente Luiz da Costa, e aí já aquele barulho, a cara da dentista e não sei o que, você falava, eu vou morrer aqui, ficava com aquele medo. E hoje em dia, tem gente que ainda tem um medo, né? Com toda essa tecnologia, tudo aquilo que a pessoa faz, com a confiança que o senhor passa, mas tem gente que ainda tem um pavor, né? De sentar numa cadeira de dentista. Tem muita gente que tem muito medo, por isso que a gente tenta condicionar o paciente antes de sentar na cadeira. A gente conversa muito, tentar passar confiança. Muitas vezes eu gosto até de fazer a primeira consulta fora da cadeira, sentado numa mesa, para entender a necessidade do paciente, para saber o que ele está esperando do tratamento, o que ele quer. Porque, assim, às vezes, sentar na cadeira, realmente o paciente é um pavor. Então, eu acho que quando o paciente pega confiança na gente, acho que aí o tratamento flui e aí fica mais tranquilo.
É porque, na verdade, assim, a pessoa, ela senta ali, ela sabe que ela precisa fazer o tratamento, ela tá com uma dor de dente, ou um canal, sei lá, alguma coisa que ela vai ter que fazer, extrair um siso, ela tem que fazer, ela tem que tirar. Ela tá com aquela dor e fala, meu Deus, será que vai doer mais ainda, né? Sim. E realmente chega lá e às vezes ela já fica pensando no desespero, mas ela sabe que ali ela vai ser bem cuidada e que ela vai sair sem essa dor. Eu tenho até uns pacientes mais velhos que era da época que tinha dentista na escola, né? Que a professora falava, se fizer bagunça, eu vou te mandar pro dentista. Pô, o cara já tinha medo de criança. Pior do que a loira do banheiro, né? O pessoal tinha. Ó, que mais aqui? Doutor, o senhor tem 25 anos de atuação, né? Vamos falar um pouquinho sobre tudo aquilo que mudou. Até quando eu trouxe aqui o Thiago, que é o nosso amigo, o Thiago falando desde quando ele fazia cirurgia bariátrica na época para hoje, né? Que eram os cortes, eram as coisas diferentes e tal. Hoje, né, vendo aquela primeira clínica que o senhor, há 25 anos, o senhor estava trabalhando lá, iniciando faculdade. Hoje o que o senhor tem de tecnologia à sua disposição e principalmente para ajudar cada um desses pacientes. O que o senhor pode falar dessa transformação, tudo, um pouquinho do que vem acontecendo? A odontologia mudou muito de 10 anos para cá, né? E eu falo que a cada 5 anos a gente pode praticamente quase jogar fora 80% que nós aprendemos, porque evolui tanto, de uma forma tão rápida, que a gente tem que estar acompanhando esse processo. Eu estava na Alemanha agora, o mês passado. Eu fui visitar a fábrica da Dentsply Sirona, que é uma empresa que faz muitos dos equipamentos que a gente tem lá na clínica. Gente, e assim, é fantástico. Os caras estão trabalhando com IA como se fosse trabalhar assim... Mas assim, como assim IA na odontologia? IA na odontologia, para trazer precisão, para trazer performance para o dentista. Então, assim, uma dica que eu dou para todo profissional dentista. Gente, não tem como você ficar na era que você aprendeu lá atrás. Você vai ter que estar sempre participando de eventos que te tragam coisas novas, porque muda de forma muito rápida. E é uma coisa assim que, ainda mais agora com essa tecnologia, inteligência artificial e tudo mais, antigamente você fazia um molde numa impressora 3D, hoje o negócio é muito mais avançado, né? E chega a ser meio que assustador, né? Você pegar o que ainda tá por vir, você fala, meu Deus, será que um dia vai ter um aparelho que vai fazer um negócio desse? O mês que vem já tá para poder comprar. Eu até brinquei com o dentista que estava dando curso para nós lá na Alemanha, porque eu falei assim, cara, a ignorância às vezes é uma bênção, porque quanto mais você sabe, mais você tem que sair da zona de conforto e procurar as coisas e evoluir junto, e que não é fácil, né? Porque toda coisa nova é um aprendizado novo. Então, assim, é muito importante que a gente esteja sempre na crista da onda, assim, tentando buscar as coisas novas para trazer conforto para os nossos pacientes, porque é para os nossos pacientes mesmo. Sim. Para você que está acompanhando a gente aqui, deixa eu falar mais dos nossos patrocinadores. Enquanto o doutor tomar uma água, não esqueça de mandar sua pergunta, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like. Hoje, doutor Paulo Botura com a gente por aqui, tá dando uma verdadeira aula para você que tem medo de dentista, para você que quer saber as novidades. Fique ligado com a gente aqui no Ar, tá? Falar da Prime LED, já pensou? A sua marca está exposta em mais de 50 LEDs aqui em Rio Preto, com menos de R$10 por dia. Cara, entre em contato com a primeled.painéis. Com eles você vai fazer um negócio bem bacana e a sua marca, o seu produto vai estar exposto em vários LEDs espalhados aqui nas principais localidades de Rio Preto. E o mais bacana é que você vai gastar menos por isso, né? Você sabe que quem não é visto não é lembrado e também o seu produto não é comprado. primeled.painéis com a gente por aqui. Falar da Baroni Transportes, você precisa de uma transportadora que vai dar aquela agilidade, segurança e principalmente o compromisso, né, com a sua empresa. Cara, a Baroni é esse nome, tá? Principalmente para você que precisa de frete diretamente de São Paulo, principalmente com seguro. Você sabe que é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, tá? Então não esqueça, Baroni Transportes, junto com a gente por aqui. Nós temos um patrocinador novo, que é a Uzi Time. Cara, que presente você está pensando em dar no Dia dos Pais? Vou te mostrar aqui, não sei se vai dar para ver, tem um relógio da Uzi Prime, que chegou pra gente essa semana. E, cara, são lindos relógios, tá bom? Caixa, coisa mais linda do mundo. Relógios a partir aí de 350, 500 reais. E é um presente sensacional. Tem o kit que vem com pulseira, tem um kit também que vem com carteira. Cara, é muito bacana. E com ele você mesmo ajusta o seu relógio e você vai dar um prêmio com garantia, tá bom? Garantia absoluta e principalmente a coisa mais linda do mundo. Então entre em contato, tô sempre postando aí pra galera. Use Time junto com a gente,
@use.time no Instagram, sua imagem, seu tempo, o seu jogo, tá? Dia dos Pais chegando e a Use Time tá junto com a gente por aqui. Falar também da Joe Trainer, amanhã, terça-feira, tem treino para você que procura um estúdio aí para você poder fazer os seus treinamentos, para você entrar em forma, você precisa conhecer aí o método 3.0 que só o Joe Trainer tem para você, tá? Lá com apenas 30 minutos você vai fazer um treino muito bacana que você vai ter o seu condicionamento físico, você vai perder peso, você vai eliminar gordura e principalmente, né, você vai estar fazendo atividade física constante. Entra em contato aqui pelas redes sociais e troca uma ideia com o Joe Trainer para você já marcar uma aula experimental e você pode levar quem você quiser para você treinar também. Lá tem um desconto, um preço, são pacotes especiais para você, tá bom? Joe Trainer, o estúdio 100% aqui com a gente também no Ar. Falar do Mercadão Agropet com preço bom, ninguém compete. Cara, é uma loja completa, na verdade são 7, tem em Rio Preto, tem na região, tem em Ibirá, tem também na cidade de Cedral e tem também na cidade de Badibacite. No Mercadão você encontra tudo que você precisa para o seu animalzinho e tem também, é claro, além de ração, tem medicamento, tem veterinário, tem tudo que você precisa com preço justo de verdade. É a maior rede pet 100% Rio Pretense, Mercadão Agropet. Para a gente fechar mais essa parte, falar da Mariner Calçados, 2 lojas em Rio Preto, tem na Constituição com Independência e também lá no posto Monte Carlo do aeroporto, tá? A Mariner tem calçados especiais, Dia dos Pais chegando, aquele calçado bacana, uma mochila pro seu pai, um cinto, você vai encontrar também polos maravilhosos, além, é claro, daqueles portas-cartões, tudo que você precisa. Calçado em couro, legítimo, só a Mariner tem para você. @Mariner Rio Preto no Instagram. E falar também da Farofa da Nega, que o doutor vai receber um kit daqui a pouquinho. É o maior acompanhamento, o melhor acompanhamento do Brasil. Farofa da Nega combina com tudo, tá? Tem 5 sabores para você. Tem a tradicional, tem a picante, tem a caipira, tem a de banana e tem a Farofa da Nega de limão. farofadanega.com.br, @Farofa da Nega, presentão daqui a pouquinho também aqui pro nosso querido doutor Paulo Botura, ok? Galera tá mandando as perguntinhas aqui pra gente. Doutor, entre a periodontia, prótese e também a implantodontia ou outras mais, qual dessas áreas mais te fascina até hoje? Difícil, hein? Difícil porque eu sou periodontista de formação e implantodonista. E aí eu fui fazer especialização em prótese também, que é uma área assim que é fantástica, porque você devolve, além da função, você devolve a estética pro paciente. E todo paciente que você devolve a estética parece que é mais gratificante, porque senão você fica na periodontia ou implante, o cara fala, puta, eu fui lá no Paulo, só tive dor. Nossa. E aí mexeu na minha gengiva, e aí sangrou, e aí doeu, e aí tive que tomar remédio. Então eu ficava nisso assim como o dentista que doía. Então isso era ruim. Eu falo que os melhores relacionamentos que eu fiz na odontologia depois foi quando eu comecei a trabalhar com prótese, estética e fazer as facetas e lentes de contato. E aí o paciente sente gratificante, ele sente valor naquilo, ele fala, nossa, fiquei bonito. E aí não doeu. Então, pra mim era muito melhor, porque você fica como o dentista que fez o dente bonito. Então, é legal. O Carlos Eduardo tá mandando aqui pra gente, ele fala que ele sonha também em fazer, ou ele queria fazer medicina, né? Ou veterinária, ou odontologia. Tá mais ou menos aí, né? Ele falou o seguinte, que ele viu pelas suas redes sociais também, e em contato com pessoas que já fizeram tratamento lá na sua clínica, que você trabalha também com aquele, o escaneamento intraoral, né? Sim. E também tem a fresadora, né? Que é o CAD/CAM lá, e também impressão 3D. Como que essas tecnologias hoje em dia, elas facilitam e mudam, né? A vida de qualquer profissional e principalmente no atendimento em relação aos pacientes. Sim, hoje eu falo que o scanner, que é o scanner intraoral, ele é uma máquina de moldar, mas sem a gente tocar no dente do paciente. Então, você filma os dentes do paciente e aquilo vai criar um arquivo digital, 3D, que a gente pode fazer com ele o que a gente quiser. Pode imprimir a boca do paciente, eu posso desenhar um dente novo e fresar na fresadora em porcelana. Então, essas tecnologias trouxe para a gente muita agilidade, precisão e trouxe para a gente uma forma da gente enxergar melhor a odontologia. Fica muito mais fácil, por quê? Hoje, eu falo que os mais novos hoje já nasceram digitais, né? Então, para eles, pegar um computador, desenhar um dente, fazer um sorriso novo, para eles é muito fácil. E para nós que eu sou mais antigo, né? Eu vim de uma odontologia mais tradicional e fui me tornando digital, para mim foi um novo aprendizado. Então, mas foi um aprendizado que valeu. Falo que foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, foi entrar para o mundo digital, porque agregou muito valor na minha profissão. Você fazer um dente de porcelana para o paciente que demorava, às vezes, 1 semana, 15 dias... em questão de 1h30, é muito bom.
Ó, a Mariana tá falando que ela cursou 2 anos, né? E que ela parou porque ela teve que se mudar para fora junto com os pais, mas que ela ainda sonha em terminar. E ela falou o seguinte, para quem ainda imagina, né, que o consultório do dentista é naquele modelo de gesso e radiografia de filme, não tem mais nada disso, né? Mudaram muitas coisas. A gente vive com a roupa manchada. E ela falou que isso é importante. Inclusive, ela está fazendo uma pergunta aqui. Tomografia digital e planejamento 3D parecem coisa de hospital ou laboratório de engenharia, né? Mas como isso se encaixa num tratamento odontológico? Hoje a tomografia, eu não consigo mais ficar sem, porque eu tenho tomógrafo dentro da clínica e, aliás, eu sou uma das pouquíssimas clínicas que tem tomógrafo, não só em Rio Preto, mas no Brasil inteiro. E a tomografia traz para nós uma imagem em 3D que só os hospitais até então tinham, né? Para a gente poder ver, assim, ver algumas regiões que a gente não consegue ver numa radiografia que é em 2 dimensões. Entendi. Então, para planejamento, para diagnóstico, é uma ferramenta fantástica que, assim, a gente não tem dúvida. A gente faz uma tomografia e fala assim, não, tem um cisto, uma lesão aqui, ou essa raiz está trincada, ou esse implante está mal posicionado, então isso com a tomografia a gente mata todas as dúvidas de uma vez e é fantástico. O Ivan tá mandando um alôzinho pra gente aqui, ele é ouvinte lá da rádio, ele tá aqui, Hamilton, ele colocou que médico top, não é médico, mas também, mas é dentista. Ele tá aqui, cara, que legal, pergunta pra ele o seguinte, que eu tenho medo, aí a maioria tem, né? Uhum. Coroa de porcelana, lente de contatos, né, implantes, como que ele decide, né, qual o caminho ideal para cada paciente? Tem que ter planejamento. Então, a gente faz o escaneamento do paciente em 3D primeiro, para poder ver qual é o melhor caminho. E, assim, hoje a gente trabalha na conservação dos dentes. Então, toda vez que eu evoluo, por exemplo, a lente de contato é a porcelana mais fina que a gente vai fazer com menor desgaste, ou às vezes nenhum desgaste na boca do paciente. E a gente vai tentar conservar ao máximo. Sempre que eu puder levar um paciente para ortodontia, para posicionar melhor o dente, ou para um clareamento, e depois fazer uma lente de contato ou algo assim, a gente sempre faz isso. Quando o paciente evolui para coroa, o desgaste do dente é muito maior. Então, a gente tenta não partir para esse a princípio, a não ser que o dente esteja muito destruído. Então, essa o que a gente leva em consideração. O dente do paciente está muito restaurado, está muito destruído, então vamos fazer uma coroa que vai ficar mais seguro. Não, o dente do paciente é um dente mais íntegro, então nós vamos fazer algo menos invasivo para preservar o dente do paciente sempre. Agora nós temos uma pergunta aqui de um cara que é muito exigente, né? Que é o Serginho. O Serginho, ele manda umas perguntas de vez em quando pra gente aqui. Ele tá aqui, ó. Cara, outro dia eu fui fazer um orçamento com o dentista para poder colocar as lentes, né, na minha boca. Ele disse que o preço até que eu não achei tão ruim, mas ele falou que eu teria que ficar no mínimo 8 horas sentado na cadeira para poder fazer tanto a parte de cima e depois mais 6 horas no outro dia para fazer a parte de baixo. Isso procede ou o equipamento dele não é tão bom e eu não aguento ficar tanto tempo com a boca aberta assim? Como é que eu posso fazer? Serginho, calma, vamos por partes. É assim, ó. Geralmente esses procedimentos que demoram muito são lentes de contato ou faceta em resina, porque o paciente vai fazer ela à mão. É dente por dente, né? Dente por dente, à mão, é algo assim que o paciente vai ter que ser um artesão no momento de fazer. Então, assim, demanda muito mais tempo. Quando a gente vai fazer de porcelana, o processo é muito mais rápido, demora 1h30 para fazer os preparos e o paciente vem daqui 48 horas, 72 horas, colar os dentes, mais 1h30 e acabou o processo. Entendi. Ele não precisa ficar lá tanto tempo assim. Mas esse é aquele que é um pouco mais caro, né? A porcelana é sempre um pouco mais cara porque ela precisa de um laboratório terceiro, às vezes para dar um acabamento, e a porcelana é um material mais caro, só que a durabilidade é infinitamente melhor e maior, não tem comparação, assim, eu sou meio suspeito. Ó, temos aqui o Neto tá perguntando assim, doutor, se eu colocar porcelana nos meus dentes, vou ficar mais bonito, mas eu vou poder continuar comendo torresmo? Com certeza. A gente libera o paciente para tudo na clínica, porque a gente sabe que quando está bem ajustado, esse paciente não vai quebrar os dentes. E hoje pode até comer o morango do amor lá, que não dá nada. Senhora, pelo amor de Deus. Né? Já comeu, Maria, morango do amor, não? Ainda não? Nós vamos começar a fazer esse teste lá na clínica. Acaba de colar os dentes e dar um morango do amor para... Você sabe que uma vez, há muitos anos atrás, uma moça, a gente estava não sei se era festa do peão ou o que era um evento.
E ela mordeu uma maçã do amor e ela quebrou um dente dela na maçã do amor. E eu falei, rapaz, esse negócio aí tava meio duro, né? A gente fala que quando o paciente às vezes quebra uma porcelana ou quebra uma resina, às vezes quebra o dente junto, não quebra só o material que foi restaurado, não. Então tem que tomar cuidado com certas coisas mesmo. Mas um torresminho a gente libera. Ô, doutor, e tem uma coisa também assim, tem aquilo que é o que o senhor vai recomendar, né? Que é o mais certo, pela estética, pelos testes que foram feitos ali, e tem o desejo do paciente. Então, às vezes o paciente quer colocar, eu quero colocar uma porcelana, eu quero fazer o de resina e tal, mas eu quero aquele branco piano mesmo, aquele branco branco Zé Neto, vamos supor assim, que muita gente comentava, né? Que chega, todo mundo sabe que eu tô ali. Que hoje em dia muita gente até nem tá querendo, muita gente não quer fazer, né? Porque fica meio que artificial. Mas ao mesmo tempo, é uma diferença gritante, né? Porque a pessoa, quando ela chega, realmente o destaque dela é o sorriso dela, e se ela fala bastante, se ela fala bem e tal, todo mundo vai estar acompanhando. Mas tem aquele lado também, que primeiro, dependendo do que a pessoa for escolher, ela tem que fazer uma limpeza, um clareamento, para depois chegar naquilo que ela quer. Tem aquilo que às vezes o senhor discute no bom sentido com o paciente, assim, olha, você quer esse, mas eu te aconselho colocar esse aqui, porque você vai depois ou se arrepender, ou você não vai se adaptar, alguma coisa nesse sentido? Isso acontece muito. Geralmente acontece com pacientes mais jovens, né, que é o dente muito branco. Quando é paciente mais idoso é pior ainda, porque não combina, né? Sim. Então isso é uma discussão que a gente tem rotineira na clínica, de falar para o paciente, o mais indicado para o teu caso, pelo teu tom da pele, pelas tuas características, não seria essa cor tão branca. E graças a Deus, hoje os pacientes têm voltado mais para o natural, porque o natural sempre é natural, sempre vai ser mais bonito. E eu nunca fui muito a favor do brancão, não, apesar de que a gente tenta fazer o branco, muitas vezes quando o paciente pede, de maneira mais natural possível, com aquelas incisais translúcidas, para poder parecer dente. Teve uma época que teve uma moda de umas lentes muito opacas, por isso que tinha aqueles dentes muito brancos. Sim. Aqueles dentes pareciam, a gente fala que é os Mentex, né? E hoje, assim, a gente não tenta... na verdade, eu nunca fiz e hoje eu tento não fazer de forma alguma, mas, assim, dá para fazer dentes mais claros que fiquem com características naturais. Tem que ter anatomia bonita, tem que ter um degradê de cor bonito e o paciente fica feliz. Tem uns que eu vejo que parece que tá até meio que riscado os dentes, né? Você olha assim, tá branco, mas ele parece que cada dente parece que tem um risquinho preto, assim, cada um deles, não é? Parando? Não é? Tem uns que a gente olha assim e fala, velho, eu não sei onde é que ele fez, não. É complicado, porque fica esquisito. Não é? Quadrado, dente com a meia muito fechada. Então, fica uma coisa plastificada, parece que o cara é de cera, assim. Então, parece que as dentaduras que vendia do Drácula, né, que Na banca de revista, não era? lá em Ibirá vendia bastante dessa. Tinha dessa aqui, né? Doutor, é o seguinte, bom, você já foi aluno, né? E hoje você é mentor, você é professor também e tal. Qual que é essa diferença, né? Antigamente aprender e agora poder ensinar as pessoas, ainda mais ensinar com essa tecnologia toda que a gente está vivendo, que o senhor não tinha no passado, quando era aluno. Sim, o legal de ensinar é que a gente aprende cada vez mais, né? Eu falo que toda vez que a gente está ensinando, nós estamos aprendendo coisas novas junto. E eu recebo alunos, às vezes, na clínica que têm uma performance profissional já bem avançada. Então, são alunos até difíceis porque sabem muita coisa, às vezes mais velhos do que eu, com mais tempo de profissão. E hoje, assim, cara, para poder ensinar, eu fui professor universitário durante 3 anos na Unirp, aqui em Rio Preto. Hoje eu não dou mais aula na universidade. Mas eu me orgulho muito dessa época, porque foi uma época de aprendizado para mim. Eu falo que é sempre aprendizado, né? Estou sempre aprendendo e é gratificante. É gratificante ter pessoas que eu atendo dentistas na minha clínica sempre. Pessoal, Paulo, posso passar aí para ver um caso com você? Tem problema nenhum. Eu falo que meu consultório está de portas abertas para todo mundo lá. O seu xará aqui, o Paulo, tá perguntando como que surgiu o Master Smile Experience, né? E qual a ideia por trás dessa formação imersiva? Então, na verdade, o Master Smile é uma concepção nova que eu estou ainda em desenvolvimento para poder lançar ainda esse ano para fazer um curso para dentistas, focado para dentistas e às vezes profissionais também da área de prótese, técnico em prótese, para acompanhar um caso ao vivo, que nós vamos realizar do começo ao fim, em um paciente, que a gente fala em vivo, né? Que é um paciente vivo. E para o aluno ter a experiência de como que eu faço desde o começo, desde a gestão do caso, gestão do paciente, fotografia, escaneamento 3D do paciente, análise do sorriso, análise fotográfica, enfim, análise facial. E aí até o planejamento e o desenvolvimento do caso, desde os preparos até a colagem das facetas. Vai ser um curso mais focado em lentes de porcelana,
que é o nosso carro-chefe da clínica. E a gente quer lançar logo aí, Isso é para esse ano, então? Para esse ano. Estou assim no desenvolvimento, mas eu estava com construção de clínica nova, sim. Nós mudamos há pouco tempo, mas agora está quase na agulha aí, vamos já lançar. Aí depois o pessoal vai conseguir encontrar aí pelo site, pelas redes sociais. Sim, aí quem quiser me segue lá no @dr.paulobotura com 2 T's e vocês vão ter lá todas as informações, está sempre lá disponível. A Kathleen está mandando aqui, doutor, o senhor fala muito sobre estratégias de fechamento e tratamento de alto valor agregado, né? Qual o maior erro que os dentistas estão cometendo nesse ponto? Isso também é uma coisa que a galera tá em cima aqui. Cara, fechar tratamentos de alto valor agregado, tratamentos muito complexos, demanda confiança do paciente. Então, o relacionamento é o ponto principal que você vai ter com o seu cliente na hora de fazer o fechamento. Por quê? Se você não se relaciona, você não confia. Dificilmente você vai fechar um negócio com uma pessoa que você vai estar com o pé atrás. Sim. Então, eu falo que assim, o primeiro passo de todo profissional da saúde, tanto dentista, quanto médico, quanto fisioterapeuta, é ter a confiança do seu cliente. Porque senão você não vai conseguir colocar aquilo que o paciente precisa de uma forma que ele entenda. Eu falo que assim, eu quase nunca fecho um orçamento na primeira consulta. Por quê? É muito difícil você falar para o paciente assim, pega o espelho, vou fazer esse dente. Não vai dar certo, porque o cara vai imaginar outra coisa, na cabeça dele ele tem 28 dentes no mínimo, tirando os dentes do siso, e ele fala, nossa, eu vou gastar um absurdo, e às vezes não é isso. Depois que a gente faz um planejamento e mostra para o paciente o planejamento que nós fizemos, muitas vezes a gente põe na boca como mock-up, o paciente sorri já com um test drive do sorriso para ele ver como que vai ficar. É muito mais fácil de você, eu falo que você vai educar o seu paciente. Por que educar? Você vai mostrar na televisão, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, e é muito mais fácil do paciente entender aquilo que você está propondo, não só entender o quanto ele vai gastar ou quanto ele vai ter que desembolsar e investir naquele tratamento. E é uma coisa assim que hoje em dia, principalmente quando uma pessoa vai fazer um orçamento, né, ela fica mais preocupada no que ela vai pagar do que o que ela vai receber no produto, né? Sim, e aí esse valor agregado que às vezes a pessoa consegue fazer essa confusão, né? E o mais gostoso é quando o paciente termina o tratamento, ele fala assim, nossa, eu investiria esse valor tudo de novo, cara. Pra mim foi sensacional, e aí o dinheiro já não importa mais, isso é legal, porque o paciente se sentir satisfeito, dar um sorriso com segurança, comer com segurança, não tem preço. Você sabe que hoje lá na rádio a gente fez essa enquete, né? Qual foi o dinheiro mais bem gasto que você já teve, né? E muita gente falou sobre isso. Falou assim, cara, foi um negócio na minha boca, um implante, um clareamento, eu fui lá, coloquei as coisinhas e tal. Eu falei assim, cara, que bacana, né? Porque antigamente era uma coisa, é claro que a gente sabe que existe um custo e não é tão barato, mas ao mesmo tempo, assim, o que isso vai te proporcionar depois, inclusive abrir portas em profissões e tudo mais, fora a autoestima, né, da pessoa. Sim. Esse aí o preço realmente não tem preço, na verdade. Não tem preço. Foi o que eu te falei. Você falou aquela hora de fazer o vídeo que te incomodava e tal. Na época da pandemia foi a época que eu mais fiz estética, por incrível que pareça. Olha. Apesar do país estar parado, lockdown, as pessoas me ligavam, Paulo, pelo amor de Deus, estou fazendo reunião online. Eu tô me vendo na câmera, meu sorriso tá horrível e eu preciso fazer um tratamento. Cara, muitas vezes eu abri a clínica para atender um ou outro paciente para poder fazer o sorriso. Então, assim, quando a pessoa agrega valor e ela se sente na necessidade de fazer aquele sorriso, então não tem valor que pague, né? Inestimável. E esses dias eu vi isso, a gente fez um corte aqui. E eu achei assim, até o Zeca tá mandando aqui pra mim que é pra eu poder fazer só a parte de cima, que não preciso mais colocar aparelho. Mas eu tenho medo desse negócio da fala, né? De talvez, dependendo então, do que todos esses testes fonéticos a gente faz antes de começar. Porque se eu começar a fazer o tratamento sem o planejamento prévio... Fica igual um pato doente falando na rádio. E aí você vai ficar... Então, fica assoviando. Aí você vai perder sua profissão por Parece conta que perdeu o pivô, né? Fica falando, assoviando. E outro dia eu tava vendo, realmente, eu falei assim, cara, eu não tô nem preocupado com meus dentes de cima, eu tô mais preocupado com o dente de baixo, que apareceu mais, né? Sim. E eu falei, nossa, velho, como é que eu vou fazer? Eu falei, vou ter que apresentar agora o podcast segurando aqui. Falei, e aí, como é que você tá? E tal, pra não poder fazer. Ó, deixa eu falar aqui da Y-Steak, que é sensacional. A Y-Steak são mais de 22 mil pessoas atendidas nos eventos desde 2017. É aquele lugar bacana, com aquele churrasquinho com sabor afetivo. Tem a Y-Steak, ontem, inclusive, fomos lá almoçar, uma delícia. Você vai encontrar
encontrar a loja aberta, né? Na verdade, o restaurante aberto, sexta, sábado e domingo, sempre com música ao vivo, aquela carne especial feita pelo nosso querido Rafa, com toda a sua equipe, e ontem estava, como sempre, sensacional. Vai fazer o seu evento, final de ano, quer fazer uma confraternização? Cara, chama o iSteak, que não tem erro, tá? As carnes são incríveis, pratos sensacionais e aquele saborzinho afetivo que só o iSteak tem com você. Agradecer a Azevedo Contabilidade, que está sempre junto com a gente aqui também no Ar, para você que precisa de uma empresa para poder fazer a sua contabilidade, principalmente para o pessoal que está hoje em dia, né? Você precisa não só, antigamente falava guarda-livros, para você poder ter aí sempre tudo em dia, sem te dar dor de cabeça e surpresas depois, procure a Azevedo Contabilidade. Agradecer a Líder FM 98.3, de segunda a sexta, das 17 às 21 horas, estamos por lá. E o Rogério Simão, arte finalista, também com a gente aqui no Ar com a Milton Trevisan. Doutor, temos aqui também a Jéssica, ela tinha mandado uma perguntinha, cadê a perguntinha da Jéssica aqui? Já aconteceu, né, de alguém chegar como uma referência de um famoso, né, que era um sorriso dessa pessoa, e como lidar com essa expectativa? O senhor já falou um pouquinho sobre isso, mas às vezes a pessoa, ela quer porque quer. E às vezes tem uns que voltam e falam, não, ficou muito chamativo, eu quero mudar, ou então a pessoa, ela fala, não, é desse jeito que eu quero para poder fazer. Porque depois com quem que você fez? Eu fiz com o Dr. Paulo Botura, né? Acontece muito do paciente trazer referência, mas a referência que os pacientes mais trazem assim na clínica não é nem do sorriso de um artista, é do sorriso que ela tinha quando tinha 18 anos, 20 anos. Nossa, doutor, eu casei com esse sorriso, tem como fazer isso aqui de novo? E muitas vezes a gente consegue, porque as características o paciente já manteve, aí a gente vai desenhar aquele novo sorriso baseado nas características faciais e dentárias do paciente, então fica mais fácil. Mas existe também esse paciente que vem com a referência do artista, eu quero igual desse artista aqui, e aí é difícil, a gente tem que rebolar. Não é fácil, muitas vezes não dá, mas teve alguns casos que nós já acertamos. Agora tem uma aqui que eu já falei para alguns dentistas que vieram aqui, eu quase apanhei aqui, né? O pessoal está falando sobre os cremes que o pessoal usa, o creme dental, à base, no caso de carvão. Se isso realmente é um mito, se isso realmente deixa os dentes mais brancos, dependendo do que a pessoa faz, ou se é a maior balela que já inventaram até hoje. Cara, na minha sincera opinião, se você pegar artigo científico, você vai ver que não funciona. Não tem nada aí, né? Não tem nada que comprove uma eficácia. O que acontece com os cremes dentais clareadores é que eles são extremamente abrasivos, então eu não aconselho a usarem como profissional da odontologia, não usem cremes dentais à base que fazem clareamento, porque eles são abrasivos, ele vai abrasionar o seu dente, o que é pior. E se você já tem faceta, ou lente de contato, ou faceta em resina, ou faceta em porcelana, piorou, porque você vai riscar aquele tratamento que você fez e vai piorar com o tempo. Então, descartar. A gente tá falando ainda sobre medo aqui, a Ricela tá perguntando, eu só tenho uma dúvida aqui, como que ainda não inventaram as cadeiras e equipamentos de dentista que não fazem barulho, né? Eu tenho um pavor daqueles barulhos e eu morro de medo também, mas o dentista você tem que ir, não tem como. Se você não for para você prevenir, você vai para você tratar. Hoje a gente tem que... a gente consegue minimizar isso com motores elétricos, né? Para não ter aquele barulho de turbina tão alto. Tem um certo barulho, mas ainda existe um motor. E eu tenho um laser na clínica de alta potência que faz algumas cavidades. Então, é um barulho diferente do motor. Ele tem um barulho como se estivesse atirando, mas esse barulho de atirando é só para você saber que ele está tocando em algum tecido. Então, a gente usa esse laser bastante, principalmente para odontopediatria, porque as crianças também têm medo do motorzinho e o laser não dói. Essa que é a vantagem. Doutor, hoje, se você fosse fazer uma pizza, assim, avaliar, né, cada fatia por aquilo que o paciente te procura hoje. Hoje, qual que é o carro forte mesmo? São as lentes? Hoje a estética é número 1 na clínica. Às vezes a pessoa chega com o desejo de fazer estética e ela tem outras coisas para fazer que acabam... Na verdade, assim, são outros tratamentos que agregam para fazer a finalização da estética. Mas a estética hoje, principalmente as facetas de porcelana, lentes de porcelana, é o tratamento número 1 da clínica, tanto em volume quanto em número de procura de pacientes. E tá tendo um crescimento também muito grande em relação aos profissionais, né? Sim. Como mentor também, como professor, como é que o senhor avalia hoje em dia essa chegada de tantos profissionais? O pessoal realmente, eles têm essa capacidade ou
odontologia só pela parte do dinheiro, né? A parte que todo mundo fala, ou realmente tem aquele que realmente ele quer fazer, quer transformar vidas através de um sorriso. E o que o senhor pode falar também sobre o futuro, né, da odontologia? O senhor que viaja tanto, procura fazer, igual o senhor acabou de falar, semana passada eu estava lá na Alemanha e tal, a gente já fica abismado com o que vem por aí. Sim. Hoje eu vejo uma geração de uma galera assim, que está fazendo odontologia que está muito mais preocupada com a estética mesmo, até porque a estética é rentável de uma maneira geral em todas as profissões, né? Só que tem muitos dentistas hoje que estão partindo para a estética facial, por exemplo, que não é o que a gente não faz na clínica, não desenvolve esse tipo de tratamento lá. E eu nem quero, porque eu tenho um monte de colega médico que me indica, então eu prefiro ter a indicação deles do que ficar brigando com eles. Mas também não condeno quem faça. Eu acho que tem muita gente boa que faz. Então, assim, o dentista tradicional, como eu, assim, que faz do fio a pavio, ele tá meio que acabando. Eu acho que a galera que investir na odontologia de verdade, sabe? Uma odontologia honesta, uma odontologia sincera, de olho no olho com o paciente, e fazer um tratamento dentário de qualidade, é uma turma que vai ganhar dinheiro com a profissão. Eu não vejo outra saída, porque os problemas dentários não vão acabar, né? Às vezes a gente vê veicular algumas coisas na internet, fizeram um dente nascer na boca do paciente lá no Japão, não sei onde. Cara, procura isso onde você quiser na internet, não tem um artigo científico falando disso. Então, notícia de Instagram, tomem cuidado com o que vocês verem, porque nem sempre é verdade. Então, ainda tem espaço para muitos dentistas. O Brasil é o país que mais tem dentista do mundo, né? E são dentistas de qualidade, porque a odontologia do Brasil, pelo que eu ando, já fui para os Estados Unidos, já fui para a Alemanha, já fui para a Espanha, já fui para... Assim, o que eu vejo, a qualidade dos dentistas do Brasil ainda é a número 1 do mundo. Então, eu falo assim, quem está considerando realmente ser um bom profissional, tem espaço ainda para... Eu entrevistei aqui o Lucas Rezende, e o Lucas, ele é o Lucão, né, que eu chamo ele de Lucão. O avô dele era dentista, o pai dele é dentista, que é o Márcio, e ele também é dentista. Conheço eles. E são, assim, dentistas de dentista mesmo. É claro que lá na clínica você faz um monte de coisa e tal, mas são pessoas raízes, né, de dentista. E eu lembro que uma vez eu estava conversando com ele, ele falou, cara, tá meio assustador o que tá acontecendo hoje em dia, porque às vezes a pessoa, ela se forma, ela abre uma clínica, ela faz 650 mil coisas e também extrai dente. É a última coisa que ela faz. Você faz isso aqui e tal, faço também, mas faço isso e tal. E tava meio assustador. E aí a gente tava contando, tava até conversando com outro amigo meu que é médico, e ele falava assim, cara, o pior não é isso, é que tem gente que não tá preparado para poder fazer, às vezes faz um curso online, alguma coisa de aperfeiçoar, de fazer alguma coisa nesse sentido, e quando o negócio realmente fica ruim, vai atrás de um médico. E aí fica pior, né? Então, o senhor falando isso aí, inclusive, deixa até o paciente um pouco mais tranquilo, porque ele sabe que cada um tem a sua função e o trabalho. Sim, eu acho que tem gente boa para todos os... igual você falou, eu sou muito amigo do Dr. Cassiano, por exemplo, Moretti. Ele fala, cara, às vezes eu atendo muita coisa de dentista lá que eu tenho que arrumar, é mais fácil para eu que sou médico internar o paciente, que às vezes o dentista não tem acesso ao hospital. Então, eu falo assim, escolham bem com quem vai fazer as coisas. Eu acho que tem profissionais bons, tem dentistas muito bons que fazem estética de face, tem médicos muito bons, eu acho que vai da confiança, né? Gente boa tem em todo quanto é lugar, assim como tem médicos ruins também, então é complicado. Doutor, se eu pudesse... Aliás, como que se consegue equilibrar, né, a sua vida? A gente sabe que é o atendimento o dia inteiro, uma correria danada, às vezes tira um tempo para poder viajar, e às vezes na viagem mesmo já tenta fazer alguma coisa para poder fazer vamos dizer assim, aprender um pouco mais, né? Atualizar um pouco mais. Como é que é essa rotina do Dr. Paulo Botura? E além de cuidar de gêmeos, né? E cuida de gêmeos ainda. Hoje é mais a esposa, na verdade. Mas é corrido, cara. Eu trabalho de segunda a sexta, das 8 às 18, nem sei desde quando, porque é muita coisa. E além de viagem, curso, família, é corrida. Eu falo que a vida do dentista não é fácil. Eu até brinco com os amigos meus que às vezes é corretor de imóvel, que é corretor de carro. Eu falo, nossa, a profissão de vocês é a melhor do mundo, é tomar café e bater papo. A minha não, tem que ficar lá o dia inteiro na boca do paciente. Mas é assim, é a paixão, é propósito, é acordar cedo e falar, nossa, o que eu faço é dar tesão, então é legal. E além de amigos, famílias,
Bom, antes da gente fechar aqui, eu queria falar sobre redes sociais, que é uma coisa que te impulsionou demais, né? Principalmente, igual você falava assim, pô, na pandemia muita gente me procurou porque queria fazer o tratamento, queria fazer, muita gente fazendo vídeo, algumas coisas nesse sentido. A importância das redes sociais para odontologia, principalmente hoje para o Instituto Botura, né? Para aquilo que você faz. Sim, eu até brinco que o dentista hoje, para estourar na rede social, não precisa ficar fazendo dancinha, né? Se você for esperar fazer dancinha lá, você não vai ver. Mas eu acho que assim, é uma excelente ferramenta de informação, de trocar ideia, do paciente ter o primeiro contato. Os pacientes me chamam, sou eu que respondo, eu não tenho assessoria no meu Instagram, nada. O paciente me chama, eu respondo. E assim, gente, é uma ferramenta que não tem mais como ficar sem. Eu até vejo o pessoal mais velho, às vezes amigo dentista mais velho, fala, puta, Paulo, eu não consigo fazer as coisas. Cara, você tem que dar um jeito, nem você pedir para alguém fazer para você. Sim. Então, é a ferramenta que a gente utiliza todo dia. Eu utilizo até pouco, menos do que eu gostaria, mas é uma ferramenta imprescindível hoje. Não tem como mais ficar sem. E como queria que você desse um conselho, né, para quem está nos assistindo agora, para quem pensa em fazer odontologia, para quem já está pensando em estudar, para quem já está fazendo, quem já quer se tornar hoje da área, que você desse um conselho para essas pessoas, né? O que você pode falar para quem está no comecinho, para quem sonha em ser um Paulo Botura um dia? Seguir firme, né? Eu falo assim, põe no papel. Eu sou muito de pôr no papel as coisas. Põe no papel o seu propósito. Qual é o seu propósito com a sua profissão, odontologia? Se for só ganhar dinheiro, você vai estar fadado ao fracasso. Porque você fazer uma coisa que você não gosta só para ganhar dinheiro é ruim. Então é gostoso fazer o que você gosta, com paixão. E se atualizem. Né? Procurem bons profissionais para se atualizar, porque hoje a gente vê professores aí na internet que o cara às vezes fez um curso online e está dando aula para outros, e a gente sabe que no Brasil tem professores fantásticos, mentores, eu tive muitos mentores fantásticos que me engrandeceram na profissão e fizeram com que eu aprendesse mais e mais e trazer conforto para os pacientes. Eu acho que esse é o ideal. Na clínica, assim, eu falo que o conforto, a humanização, a gente pega o paciente pela mão mesmo, eu falo que a gente pega no braço lá das minhas pacientes, leva para dentro da sala. Então, a gente... É isso, é ser humano e a gente está tratando de ser humano. E a primeira pergunta até que eu faço para quem vai trabalhar comigo, eu falo, você gosta de gente? Porque se a pessoa fala assim, não, é melhor mexer com boi, né, doutor? Pô, esse cara não serve para trabalhar com gente. Sim. Né? Então, o dentista, o médico, qualquer outro profissional de saúde, ele tem que gostar de pessoas, que é o que a gente faz de melhor, assim... quem trata comigo lá sabe que é desse jeito mesmo. E hoje em dia não tem como, né, doutor? Hoje em dia a pessoa, para ela fazer qualquer coisa na vida, ela tem que estar bem apresentável, né? A gente sabe disso, então a pessoa sabe que os dentes são a nossa porta de entrada para qualquer lugar e abre portas realmente, né? Um sorriso bem bonito, o jeito que você fala se destaca. E a pessoa, às vezes, por conta de um sorriso, a falta de um dente, ela não consegue se comunicar, ela fica meio tímida, ela perde oportunidades. Sim. Isso é muito ruim, né? Sim. Queria agradecer demais sua presença aqui. A gente sabe que foi uma correria danada ontem, né? A gente sabe que aconteceu um acidentinho com a doutora também antes de começar aqui. Tô quase fazendo... Tem que tomar uma bolsa de sangue. Mas deu para fazer sensacional. Obrigado aí pela sua atenção, sua generosidade, tá? Um profissional do seu tamanho hoje vir aqui trocar uma ideia com a gente numa segunda-feira para a gente praticamente fechar esse mês aí com chave de ouro. E queria que você mandasse aí suas considerações finais, beijos, abraços, recados aí para quem você quiser. Cara, primeiro, gratidão pelo convite. Eu sou seu fã. Eu falei, já falei que eu te escuto na rádio sempre. Eu tô escutando você na rádio. A hora que eu saio do consultório, eu só vou escutando lá na Líder. E para mim é um prazer estar aqui com você. É sempre um prazer para mim estar falando com as pessoas na internet. Eu sou um cara super aberto. E espero que você me chame mais vezes. Não, quando tiver a experience no jeitinho aí, você me dá um alô. E vamos vir fazer aqui. Conforme for, a gente até leva a equipe para lá, a gente faz de lá mesmo. E faz um bate-papo bem bacana. E eu queria mandar um abração para todo mundo que se dispor a assistir aí o nosso podcast. Quem está ao vivo, principalmente, que está lá nesse tempo, na segunda-feira fria dessa em Rio Preto, né? Que nunca faz frio. Mas é um prazer estar com vocês. Eu espero ter acrescentado alguma coisa na vida das pessoas que estão assistindo e só tenho que agradecer. Show de bola. Que Deus possa continuar te abençoando aí com muita saúde, principalmente, sabedoria, né? E paciência aí para poder cuidar de tantas bocas, dos famosos aí, mandar um abraço pro Zé Neto, pro Cristiano, para todos aqueles que fazem parte aí do ciclo de pacientes e do Dr. Paulo Botura.
Sim. Obrigado. Quinta-feira agora, fechamento de mês, tem episódio extra, 10 horas da manhã, com o Marcelo Guest da Montana Automóvel. A gente vai falar sobre o mercado automobilístico, como que tá funcionando, né? Taxa, se é o melhor momento para você comprar, trocar o seu carro. Fique ligado, é nesta quinta-feira, 10 horas da manhã, episódio extra pra gente fechar o mês, tá bom? Obrigado a todo mundo que acompanhou ao vivo, para você que vai maratonar durante a semana esse episódio, para você que vai estar acompanhando os cortes no @noar com Hamilton. Você pode seguir também o doutor aqui nas redes sociais, já o André vai colocar aqui para você. Já corre lá também, já segue ele, já entra em contato, já marca uma consulta para você já ser avaliado e poder deixar os seus dentes bem saudáveis. Ó, @doutor. É só você ir, doutor.dr.paulobotura com 2 T's nas redes sociais. Fechado? Obrigado, meu. Forte abraço para vocês, família Filmix. Até a próxima quinta-feira. Um forte abraço, Deus abençoe. Valeu!